Bom dia! Bom dia! Que alegria podermos estar novamente com vocês nesse encontro fraterno, virtual, substituindo de alguma forma o nosso encontro presencial, mas com certeza sendo todos nós envolvidos pelo Evangelho de Jesus e pelos benfeitores da nossa casa. Não tenhamos dúvida que nesses momentos somos assistidos por eles. Como em todos os outros momentos em que estamos em oração, que estamos abertos a esta conexão com o plano maior, eles estão presentes conosco. Mas em nossos encontros com horário marcado, costumamos dizer que esses encontros é a nossa formalidade, é um encontro agendado, para que nós possamos ter essa comunhão e através dessa comunhão de nossos pensamentos, com os nossos sentimentos também ancorados nesse encontro, nós vamos estabelecendo então essa corrente de amizade, corrente que vai nos trazendo a lembrança de um lugar gostoso que nós nos encontramos sempre. E com certeza, nesta formalidade, neste encontro, nós vamos nos sentindo reabastecido. Reabastecido é uma colocação que o seu Onésio gosta bastante de fazer, né? Verdade. A gente fala de abastecer a pilha da semana. Abastecer a pilha da semana. Vamos então, nesses instantes iniciais, trazendo a lembrança do seu Onésio, né, do tio Hélio, de toda a equipe de trabalhadores que desde a nossa chegada na casa vão nos envolvendo naquele abraço fraterno, naquele beijo que nos consola, nos toca com tanta leveza, fazendo com que a gente se sinta realmente importante nesses instantes, né? E aí a gente vai subindo as escadas, procurando o nosso lugar. Vamos adentrar, né, nessa imaginação, trazendo essa lembrança, porque tudo que é vivido pulsa dentro da gente e a gente vai se reabastecendo. E aí a gente vai chegando no salão, vai vendo já todo aquele preparo, depois do abraço, a oração do seu Anésio. Vamos entrando nessa atmosfera, nessa lembrança que nos faz tão bem. E eu convido a todos para que a gente possa fazer a nossa singela oração, pedindo aos nossos amigos espirituais que envolva cada um na nossa necessidade mais íntima. E nesta manhã, em especial, eu e o Alain, que ficaremos por conta das reflexões do Evangelho, que nós possamos estar envolvidos na boa intenção, oferecendo os nossos melhores pensamentos e que os nossos sentimentos de trazer o Cristo para as nossas vidas, para vidas de quem nos ouve, para tantos lares, possa ser o que norteia todo o nosso propósito de trabalho. E assim vamos mentalizando as nossas necessidades, vamos deixando à disposição o nosso copo de água para que, no término do nosso encontro, possamos estar preenchidos pelos pensamentos e ensinos do Evangelho, pela água que vai percorrer por todo o nosso corpo, transformando todas as nossas células, juntamente com os nossos pensamentos renovados e, acima de tudo isso, nosso sentimento de gratidão por mais uma oportunidade de estarmos juntos. E assim, vamos elevar ainda mais e juntos em pensamento, imaginando Jesus nos acolhendo nesses instantes, nos convidando ao seu Evangelho e na sua
alegria e amorosidade, relembramos então juntos a oração que diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, no céu como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, à medida em que vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair diante das tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Bom, como nós havíamos dito, esse final de semana nós escolhemos então falar do capítulo 16, servir a Deus e a Mamon, e hoje nós trazemos a parábola dos talentos. Você pode nos acompanhar aí na leitura, porque assim é como um homem que, ao ausentar-se para longe, chamou seus servos e lhes entregou os seus bens. E deu a um 5 talentos, e a outro 2, e a outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade, e partiu logo. O que recebera, pois, 5 talentos, foi-se e entrou a negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte também, os que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que havia recebido 1, indo-se com ele, cavou na terra e escondeu ali o dinheiro de seu senhor. E passando muito tempo, veio o senhor daquele servo e chamou-os a contas. E chegando-se a ele, o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Eis aqui tem os outros 5, mais que lucrei. Seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. Da mesma sorte, apresentou-se também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos. Eis aqui tem outros 2 que ganhei com eles. Seu senhor lhe disse: Bem está seu servo bom e fiel. Já que fostes fiel nas pequenas coisas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, sei que és homens de rija condição, cegas onde não semeastes, e recolhestes onde não espalhastes. E temendo-me fui, e escondi o teu talento na terra. Eis aqui tens o teu, que é teu. E respondendo seu senhor lhe disse: Servo mau e preguiçoso, sabias que cego onde não semeei, e recolho onde não tenho espalhado. Devias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, teria recebido certamente com juro o que era meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos, porque todo o que tem dar-se-á, e terá em abundância, e ao que não tem, tirar-se-lhe-á, até o que parece que tem. E ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Olha lá, choro e ranger de dentes, que medo. Eu acho que essa parábola ela é muito rica, né? Ela é rica em símbolos, ela é rica em informações. E a gente tive a oportunidade de uma vez fazer uma palestra, já há muitos anos, creio que talvez quase 10 anos,
onde eu pretendia dissecar a parábola, falei de tudo que eu entendia que era razoável, coloquei no momento histórico, falei quanto valia um talento e tudo mais, e hoje eu não faço mais nada disso, gente. Graças a Deus, a gente modifica o modo de pensar, a gente vê que às vezes a gente valoriza o que não tem muita importância e deixa passar aquilo que é mais relevante. E hoje eu acho que eu faço uma análise um pouco mais simples, mais pontual, e eu acho que é o que atende às minhas necessidades de momento e espero que possa ser rico também, ilustrando a todos, né? Então, o que eu fiz em relação a essa parábola, conversando com a Renata, eu destaquei 5 pontos dela, né? Não porque são 5 talentos, mas foi uma coincidência, né? Eu destaquei 5 pontos em que eu achei assim que vale a pena nós destacarmos, chamar atenção, deixarmos em realce para ver o quanto é compatível com as nossas experiências, né? E o primeiro deles, eu acho que talvez o mais relevante, seja a forma como o Senhor faz a divisão dos talentos, né? Então ele deixa bem claro lá que essa divisão dos talentos é feita segundo a capacidade diferente de cada um, né? Começa daí. Eu acho que isso acaba sendo consolador para a gente, acaba sendo um fato relevante que nós temos que ponderar. É óbvio que aqui eu já estou pressupondo que os irmãos já compreendem que os talentos são as nossas oportunidades de vida, são os nossos recursos, nossas capacidades, né? Aquilo que nós temos à nossa disposição para trabalhar durante a encarnação, né? Vamos dizer assim, o pessoal aí que é do videogame, eu não sei se nem tem pessoal do videogame que nos assiste, né? Mas nas missões o personagem vai lá no baú, destaca uma ferramenta ou outra que ele acha que vai usar, né? E da mesma forma, nós, né, quando temos o planejamento encarnatório, destacamos certos recursos proporcionais e aptos a nos auxiliar como ferramentas de acordo com as nossas necessidades evolutivas. E esses recursos são distribuídos de acordo com as nossas capacidades, né? E justamente eu acho que isso é o relevante, porque temos capacidades diferentes, porque recebemos recursos diferentes. Não faz o menor sentido ficarmos nos comparando, não é? Eu penso que hoje, quando eu penso em um expoente do Espiritismo, um expoente de fraternidade, penso em inteligências superiores, eu os devo ter como um norte, como alguém que alcançou condições especiais, já está num momento evolutivo diferente do meu, para que seja uma inspiração. Um estímulo, né? Estímulo, essa é a palavra mais adequada. Para que seja um estímulo para que eu progrida e não para que eu copie, não é? Nós não precisamos repetir as experiências desses expoentes. Nós temos que adaptar as nossas necessidades, temos que adaptar aquilo que é relevante para nós. Então não adianta eu querer fazer o que Bezerra fazia na última encarnação, porque eu não sou Bezerra, eu não tenho os recursos de Bezerra, eu não tenho as experiências que Bezerra tinha e eu não tinha a missão que Bezerra tinha, né? Então não adianta eu querer ser Bezerra, vai ser frustrante para mim, vai ser mais, e eu acho que talvez o mais grave, a perda da oportunidade daquilo a que eu me destino. Quando eu tento ser quem eu não posso ser, não só não consigo e me frustro, como perco a oportunidade de ser a quem efetivamente eu poderia ser, né? Então, eu acho que a distribuição dos talentos 5, 2, 1 já nos indica isso, que o Senhor sabe o que faz, de acordo com as capacidades de cada um. E será fiel aquele que trabalhar, aquele que agir de acordo com essas capacidades, né? Esse é um primeiro ponto que eu destaco, né? Segundo ponto que eu destaquei é o que diz respeito ao negociar. O servo que recebe 5 talentos, quando ele vai prestar contas ao Senhor, ele fala, olha, eu recebi 5 talentos e os negociei, e aqui tens mais 5, né? Então vejam, como que foi o processo de multiplicação dos talentos? Não se põe em dúvida de que este servo
foi o que melhor se desempenhou em relação aos talentos que recebeu. Ele tinha 5 e devolveu 10. Não é? Então ele fez frutificar, ele fez o bom emprego. Lembra que a gente falou na sexta-feira? O mal rico, não é? Fez escolhas inadequadas, elegeu o ponto de vista material, esqueceu-se da vida futura. Aqui é uma outra situação. O bom servo, aqui ele investe bem. E a forma como ele escolheu para multiplicar essas riquezas, para multiplicar os recursos que recebeu, para dar efetividade ao que tinha como investimento, foi negociar. Negociar me parece que representa uma realização de operações. Não é simplesmente ficar na inação. Acho que simboliza na expressão negociar o emprego da fortuna em movimento, né? Dos recursos em movimento. Aqui a gente normalmente fala de fortuna, mas a gente tem que pensar amplo, tem que pensar em saúde, tem que pensar em tempo, tem que pensar em inteligência, tem que pensar nos recursos de que dispomos. Cada qual de nós tem um conjunto de recursos. E o bom emprego, a negociação desses recursos, será colocá-las em movimento. Não é? E movimento é a condição da vida. Aquele que quer estar sempre em berço esplêndido, como diz o hino nacional, está contra as leis da natureza. As leis da natureza mostram que o movimento é ao natural, que nós não temos condições de nos mantermos estáveis, impassíveis, imutáveis. Imutável é a condição divina. Apenas Deus é imutável. Todos nós outros somos mutáveis. Estamos Impermanência. em impermanência. A impermanência é a chave, é a regra. Então, quando nós resistimos em relação a essa característica da impermanência, criamos tensões. Estamos literalmente dando murro em ponta de faca, porque estamos contrariando as leis. A negociação significa, então, o movimento. Né? Eu tinha destacado uma frase, inclusive, da Joana de Ângeles, que ela fala que os sentimentos, quando estão maduros, né, quando o espírito eleva os seus padrões de sentimentos, ele começa a perceber e ter a necessidade de relacionamentos. Né? Eles nos convidam à união. Então, aí está a maturidade dos sentimentos. Né? Unir-se, estar ao lado do outro. Né? Lei de amor, novamente. Então, constantemente, o movimento nos conduz às relações. É nas relações que nós mais progredimos. Relações nos nossos pequenos círculos, dentro de casa, familiares, no trabalho, na casa espírita, na comunidade, e ampliando cada vez mais esse círculo de ações. Né? Mas é sempre no movimento. Sempre no movimento. Né? Outro ponto que eu destaquei também quando fiz a leitura, e a Renata reforça a leitura agora, é essa passagem que ele diz assim, ó, falando ao servo que multiplicou os 5 talentos em 10. E ele diz o Senhor, né? Porque foste fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Aí grifo, pouca coisa. Espera um pouquinho, gente. O Senhor está dizendo que o que mais recebeu 5, recebeu pouca coisa. Não é? Então, o que tinha maior recurso, a maior gama de recursos, ele recebeu pouco para os padrões do Senhor. Isso nos mostra, eu acho que reforça simbolicamente que assim, quando estamos na encarnação, que onde desempenhamos as ferramentas, recebemos os recursos para trabalharmos a nossa evolução, por mais que a gente tenha aqui, em comparação às riquezas da vida futura, é pouco, é nada. Né? Isso nos mostra o quão imprudentes somos, o quanto estamos na ignorância, quando investimos tempo e saúde na perseguição desses bens. Né? Quem recebe mais, recebe pouco.
Né? É pouco em relação ao que podemos alcançar quando voltarmos a nossa atenção, voltarmos as nossas disposições, energias para a existência espiritual, né? Para o ponto de vista do espírito imortal. Acho que isso é relevante destacar. Né? Quarto aspecto que eu destaco nessa parábola, né, dos talentos é a desculpa que o servo que recebeu um talento deu ao Senhor. Né? Normalmente, quando a gente faz a leitura, não sei se eu posso falar a gente, devo falar de mim, seguramente. Né? Quando eu lia, né, e lia frequentemente essa parábola, mais de uma vez, quando eu chego no terceiro servo, eu me pegava fazendo um julgamento dele, do tipo assim, ele é preguiçoso. O que recebeu 5 negociou. O que recebeu 2 também foi trabalhar, foi lá, investiu, né? Recebeu os proveitos. O que tinha 1 foi preguiçoso, porque ele cavou na terra. Né? Cavou na terra e deixou ali. É linda essa expressão cavou na terra, porque ela marca o gozo da matéria. Né? Sim. Ela por si só já é significativa. Né? O servo que cava na terra está colocando o recurso que dispunha na matéria. Né? Ele não eleva o espírito, ele fica no padrão vibratório da matéria, na terra. Né? Mas depois, quando ele conversa com o Senhor, aí eu percebo quanto eu estava julgando, porque, na verdade, ali tem uma fragilidade dele. Ele fala assim, como eu o temia. Eu conheço que o Senhor é rigoroso, colhe onde não planta, recolhe onde não distribui, e por isso, como eu o temia, eu fiz isso que fiz. Né? Então veja, o sentimento que leva esse servo a não produzir, a não multiplicar o talento, é o medo. Vocês lembram quando a gente conversou do medo semanas atrás? Que a gente falava das causas do medo, falava ali que os medos representavam em muitos aspectos os nossos atos que falhamos no passado, nas escolhas equivocadas e que agora nos pressionavam num mecanismo de cobrança de culpa, por assim dizer, responsabilidade, e esse temor acabava levando à inação. Né? Então, o mecanismo que leva o servo a não atingir a plenitude e a não dar resultado em relação ao talento que recebeu é o medo. Né? Vamos pensar nos nossos medos limitantes, quantas oportunidades deixamos de conquistar, vencer, progredimos pelo sentimento do medo, né? Que foi o que limitou o servo que recebeu um único talento. Né? E por fim, ainda em relação a esse servo, que foi o que restituiu o talento que recebeu, eu destaquei o quinto ponto dessa parábola, quando ele fala assim, né? Olha, recebi um está restituído. Convenhamos, no nosso padrão de justiça, ele agiu tão mal assim? Não é? Ele tinha 1, devolveu 1. Não é? Ele não se apropriou daquilo que era do Senhor. Ele devolveu o que era do Senhor. E ainda assim, o Senhor o pune. Tira dele e vai lá para o prantos e ranger de dentes. Né? Aí eu simbolizei os recursos que recebemos, as potencialidades da alma que somos, nos indicam, como colocamos lá o movimento como um padrão de necessidade, que não suficiente é não fazer o mal. Né? O servo que recebe 1 pode falar, ó, tá aqui, é seu, não fiz mal para ninguém, não causei prejuízo para ninguém. Né? Então não basta não fazer o mal. É importante, é imperioso que façamos o bem com os recursos que dispomos, sejam quais forem, 5, 2 ou 1. Né? E aquele, como dizem lá em O Livro dos Espíritos, não basta não fazer mal, porque você vai ser responsabilizado pelos danos que o bem que você deixou de fazer gerou em relação ao seu irmão. Né? Aí os pontos que eu destaquei nessa parábola. Falei bastante.
Vai sobrar um tempinho para eu falar? Sobra, você pode falar 4 minutos. 4 minutos, tá bom. Vou tentar, hein? Desafio. Dentro dessa parábola, eu fiquei pensando, né? Quais seriam os bens espirituais que nos caberiam dentro dessa parábola, né? E aí eu comecei a pensar, porque como o Alan colocou, a gente sempre pensa nos bens, né, que o Senhor deu, né, em multiplicar, em negociar. Essas palavras, elas são de fácil compreensão para nós, quando nós colocamos o significado dos bens materiais, porque nós já estamos acostumados, né, a negociar a mensalidade do clube, da escola, nós estamos acostumados a planejar os gastos, né, a economia de um mês ou de uma semana, quando nós vamos cozinhar, tudo que pode ser mensurável, é muito fácil de nós entendermos como os bens aí, bens materiais. Mas quando nós vamos colocar aí, dentro da parábola, né, tentar trazer quais seriam os bens espirituais que foram oferecidos, como Alan disse, né, a cada um segundo a sua capacidade, né, a cada um segundo a sua capacidade de transformar em obras. Porque nós já compreendemos, então, com a fala do Alan, que eu também concordo, né, que não é indispensável o bom uso. Então não é só não fazer o mal, mas já é imperioso para todos nós, já é urgente nesse momento de transição planetária que façamos o bem. Então, pensando nisso tudo, eu fiquei pensando o que seria um talento, o que seriam 2 talentos, o que seriam 5 talentos, e eu vou trazer para vocês os bens espirituais que eu imagino que caberiam dentro desta parábola, tá? Talvez por essas questões todas terem sido tão... A gente está estudando num dos nossos grupos de estudos da casa, a gente vem estudando esses recursos, essas potencialidades da alma, potencialidades do espírito. Talvez por conta disso eu me fixei hoje, como a Ana falou, se fosse algum tempo atrás, os bens seriam interpretados ou refletidos de uma outra forma. Então eu fiquei pensando, aquele que recebeu um talento, né? Todos nós, ao sair das mãos do Criador, saímos simples e ignorantes, né? Então, o talento que nós trazemos para sobreviver diante daquilo que nos é ofertado, e eu já faço já de início a seguinte reflexão, né? O Senhor vem, nos entrega o talento e parte. Eu acho que quando há essa partida do Senhor, é aquela oferta da liberdade que cada um tem de escolher fazer aquilo que nos cabe fazer. Nós somos livres dentro de limites. Nós somos livres igual um peixinho no mar, né? Dentro do mar. Rio, né? Dentro do rio. E é assim a nossa liberdade, é dentro de uma limitação que às vezes a gente se ilude quando a gente entende liberdade como fazer o que quer. E não é nisso que nós estamos falando. Dentro da nossa liberdade é da responsabilidade das nossas ações. Então, o primeiro talento que me vem ao sair das mãos do Criador, que não me oferta aí a vida, são os instintos, né? Então, para aquele que ainda está saindo das mãos do Criador, o instinto é que vai direcionar a minha vida. E como Alan colocou, né, o sentimento daquele que está saindo das mãos do Criador, geralmente é o de conquistar, né? Então, a posse, o de conservar, a proteção. E o sentimento sempre é aí de medo. Porque eu fico com medo da chuva, eu não entendo muito bem, eu não tenho ainda o conhecimento de tudo isso que me acontece, então o medo do desconhecido é o que mais toma conta. Por isso que eu fico envolto aí nas minhas conquistas da matéria, na conquista do meu bem-estar, na conquista da minha preservação de espécie. E muitas vezes nos viciamos nas paixões, nessas situações todas, nesses automatismos que podem nos prender ao instinto e
nos tornando muitas vezes incapazes de termos outras aquisições. Por isso, fico imaginando eu que o Senhor o pune, entre aspas, também essa compreensão da punição, dizendo assim, então agora vá, né, e vá recolher do seu mau uso, nos seus atavismos todos, os frutos amargos da sua má semeadura. E aí a gente precisa então passar por um processo de reencarnações, de reeducativas, de reajustes a uma lei, porque ficamos presos ao nosso ego e nós precisamos desenvolver. E a vida vai nos convidando nessas repetições a desenvolver todas as outras potencialidades da alma. E a gente vai encontrar então, nessa parábola, a segunda condição dentro desse processo evolutivo. Estou sendo clara no raciocínio, Alain? Um talento, um instinto. Um talento, um instinto. Nesse processo evolutivo, e dentro dessa parábola, nós encontramos um outro trabalhador, né? Com dois talentos. Que eu fico pensando no nosso processo evolutivo, o talento que nós desenvolvemos logo após os nossos instintos é a inteligência e é a razão. Porque nesse ensaio, nessas tentativas todas, nessas experiências que vamos vivenciando, começamos a perceber o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado. Então nós vamos começando a desenvolver a inteligência da observação, da análise, da comparação, vamos fazendo sínteses e vamos fazendo escolhas do que isso vai me trazer de consequência, do que aquilo vai me trazer de consequências, e eu posso escolher entre uma situação e outra. E eu tenho então já muito mais condições do que aquele outro primeiro que recebeu só um talento, que estava na condição ainda de um ser primitivo, saindo das mãos do Senhor, agindo por instinto, por impulso. Eu já passei por essa situação. Por isso que quando eu recebo esses dois talentos, eu já devolvo, né, outros dois talentos para o Senhor. Né? Eu já consigo devolver para o Senhor inteligências, condições aí de progresso efetivo, né? De progresso e eu não queria usar a palavra lucro, mas me fugiu a palavra. Dividendos. 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 O que é dividendos? É o fruto do dinheiro. Ah, fruto do dinheiro, do trabalho. Eu já vou começando a ver uma obra surgir aí, né? E esse que recebeu 5 talentos, eu fico pensando que já é um ser mais evoluído, né? Ele já superou a fase dos instintos, já desenvolveu então a inteligência, a razão, e ele vem então desenvolver o discernimento, né? O discernimento vai desenvolvendo a razão desse ser, que começa então a ter o filtro da consciência, que é outra potencialidade da alma. A consciência, aquele pensamento reto, o discernimento, acaba sendo um filtro da consciência. Eu não quero escolher isso, porque isso vai me trazer más consequências, vai me dar consequências que eu não vou dar conta, vai me prejudicar, então eu não quero. E eu já vou despertando uma outra potencialidade da minha alma, que são as virtudes, os sentimentos, né? Então, esse ser, ele tem mais condições, porque talvez tenha mais experiências, tenha mais capacidade, tanto é que ele devolve para o Senhor. E o Alain destacou algo que eu acho bem importante nesse que tem mais condições. Porque esse que tem mais condições, ele está bem distante daquele que tem um só. Que é temeroso, que age por instinto, por impulso. Tanto é que ele enterra, ele vivencia, e a terra é bem simbólico aí, porque ele vivencia as coisas do mundo. E Jesus já estava plantando um reino de Deus, que são as coisas do mundo espiritual. E esse então que tem 5 talentos, ele tem uma condição tão especial que ele já vai multiplicar a tal ponto de pensar na coletividade. Ele já não pensa na individualidade, ele já não pensa nos seus interesses próprios, egóicos, pessoais.
né? Então eu comecei a pensar nesses 5 talentos, na diferença que nós somos, como Jesus destaca, e eu destaco novamente a fala de cada um segundo, então, as suas obras, cada um é dado a cada um segundo a sua capacidade de ação. E nós não podemos nos igualar, porque aquele que tem mais, pode mais, será mais envolvido. E aí a gente, dentro desse capítulo, a gente não pode deixar de destacar, né, que Jesus ele fala da parábola dos talentos aos seus discípulos logo após o contato que eles tiveram com Zaqueu. Zaqueu, naquela oportunidade em que encontrou com Jesus, ele já tinha uma condição diferenciada, né? Zaqueu, então, ele era um servo bom e fiel. Ele tem uma condição já de multiplicar os seus talentos, de multiplicar tudo aquilo que ele recebia em dons, em recursos financeiros, a todos aqueles que rodeavam, a todas aquelas famílias que dependiam dele. É interessante a gente pensar nisso, né? Porque ele vem se desenvolvendo e hoje ele é um médico dos pobres. Na sua última encarnação, ele vivencia Dr. Bezerra de Menezes, que o Alan também falou, né? Nós não podemos nos comparar a Bezerra de Menezes. Claro que nós não podemos, mas também não podemos nos esquecer de que ele teve vivências no bem e adquiriu e desenvolveu essas potencialidades. E nós também podemos desenvolver, devemos, na verdade, desenvolver todas essas potencialidades. Cabe aí a cada um de nós a pensar e a refletir o que eu já tenho de aquisição, né? Quais são os meus compromissos? Qual é a minha necessidade reencarnatória? Qual é o meu planejamento reencarnatório para que assim eu reconhecendo onde é que eu estou, qual é a minha necessidade, eu possa fazer um bom uso dos talentos que me é oferecido. Que legal. Essa é a contribuição que eu gostaria de trazer e compartilhar com vocês. Muito bom, excelente. Boa. Que a gente possa então tomar consciência disso tudo, né? Pensar, raciocinar, investir um pouco do nosso tempo no aprimoramento de ideias, conversar sobre ideias, né? Dizem que o sábio conversa sobre ideias, né? E o tolo fala sobre o tempo, né? Então que a gente possa aí conversar sobre essas ideias cada vez mais. E no nosso propósito, a intenção que a gente comentou na sexta-feira é fazer os nossos encontros um pouco mais enxuto, para possibilitar que haja profundidade, para que a gente destaque aquilo que realmente a gente pode usar no nosso dia a dia, né? Então eu com isso também encerro a nossa participação e agradeço em pensamento, em prece a essa oportunidade. Agradeço pelos irmãos que puderam estar conosco virtualmente, criando uma corrente de bem, uma corrente energética. Nesses instantes temos a convicção de que pudemos produzir em benefício de outros irmãos uma energia salutar, os bons pensamentos, a atmosfera psíquica que criamos quando pensamos e estudamos sobre as coisas de Jesus, sobre as coisas do Espírito, proporcionam àqueles seres elevados a capacidade de distribuí-las aos menos necessitados. E assim, conscientes desse trabalho que no nosso estudo proporcionamos, agradecemos a Deus também. Agradecemos pela saúde, agradecemos pelas oportunidades de desenvolvimento da nossa inteligência, da nossa criatividade. Os desafios são muitos, mas as oportunidades muito maiores. E assim, rogando ao Pai a assistência, rogando ao Pai a proteção, nós nos lembramos da oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. E que assim seja. Possa também, meu Pai, fluidificar essas águas que disponibilizamos, tornando-as em remédio eficiente para as nossas necessidades, do corpo, da mente, do espírito.
E que assim seja. Que assim seja. Sigamos todos na paz de nosso amado Mestre Jesus e até a próxima oportunidade. Até!